amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Voltando ao que ontem transmiti, o paradoxo se continua. As pessoas que se consideravam delegadas de Deus, representantes de Deus, os sumos sacerdotes de Jerusalém, proíbem determinantemente que os apóstolos anunciem a palavra de Deus. Representantes de Deus que se tornam obstáculo à palavra de Deus. Existe paradoxo maior do que este? Representantes de Deus, repito, que se transformaram em paradoxos, que se transformaram em obstáculos para que a palavra de Deus seja anunciada e recebida. Lamentavelmente, este paradoxo de representantes de Deus que se tornam um escândalo, que tornam a pregação difícil, se não de todo desacreditada, ainda existe nos tempos de hoje, como existiram sempre na história da igreja. São aquelas páginas tristes, são aquelas páginas escuras, são aquelas páginas antipáticas, comprometedoras, que nós gostamos de passar o mais depressa possível para não nos comprometermos demais e não desacreditar a nossa pregação no Cristo morto e ressuscitado, o centro da fé cristã. Me aproveito deste texto, deste paradoxo, do que aconteceu com aqueles representantes de Deus de Jerusalém que se opuseram aos planos do próprio Deus, para afirmar que estas coisas ainda acontecem nas nossas comunidades. Sim, sacerdotes que, lamentavelmente, desviam, ensinam um outro caminho, ensinam algo que não lhes foi ensinado pela igreja. Isto em público ou até mesmo nos segredos de um confessionário, ensinando práticas que são absolutamente estranhas à doutrina, à tradição e à moral da própria igreja. Isto é lamentável e é escandaloso, porque ninguém nos procura enquanto pessoas individuais. Todos nos procuram como ministros de Jesus Cristo, que somos e devemos ser. Mas um ministro de Jesus Cristo, um ministro da igreja, delegado expressamente pela igreja para falar de Cristo e em nome de Cristo, ensinar o que a igreja não ensina, fazer com que alguém caminhe por um caminho tortuoso e mortífero, não é isto um escândalo? E se estas coisas vêm a público, ministros de Deus que se transformaram em obstáculos à pregação, ministros de Deus através dos quais a pregação se torna desacreditada através de escândalos que produzem, não é isto um verdadeiro paradoxo? Bem, se de um lado eu não posso negar, lamentavelmente, que estas coisas existam, por outro lado, eu gostaria de dizer a todos que isto não é suficiente para que batam as portas com toda a força e abandonem a comunidade. Porque aqueles que assim agirem poderão assustar quem fica dentro, mas se pensam que vão encontrar lá fora coisa melhor do que viram aqui, estão plenamente enganados, porque essas misérias são o lote comum de
toda a humanidade e não apenas de ministros ou de pessoas que agem diretamente em nome de Jesus Cristo.